Certamente você já conhece a polêmica em torno da suposta adulteração do livro A Gênese, de Allan Kardec. Mas será que essas suspeitas têm fundamento? Será que a 5ª edição de A Gênese é mesmo uma fraude? Eu sou Vilma Garcia, psicanalista e pesquisadora espírita. E eu sou Gildo Luna, tenho formação em História e também sou estudioso da doutrina. Nesse vídeo, a gente vai dar uma boa olhada em algumas evidências que apontam para a verdadeira autoria da edição revisada de A Gênese. E usaremos como base um artigo publicado no Jornal de Estudos Espíritas em 2022, de autoria de Adair Ribeiro Júnior, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias. Como sempre, o link para o artigo está na descrição do vídeo. A Gênese, a 5ª obra da codificação espírita, chegou às livrarias em 1868 e foi um sucesso de vendas. 4 edições no mesmo ano, vejam só. Mas Kardec, incansável, já trabalhava em uma 5ª versão atualizada. O fato é que, assim como aconteceu com as outras obras de Kardec, a Gênese passou também por um processo de atualização, já que os temas abordados no livro podiam ser melhor sistematizados, e Kardec fez questão de incorporar novas ideias. Todas as obras básicas de Kardec foram revisadas e aprimoradas, com exceção de Viagem Espírita, que não faz exatamente parte das obras básicas, e também do livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que acabou sendo substituído pelo Livro dos Médiuns. Mal se passou um mês do lançamento da primeira edição de A Gênese, e Kardec já estava conversando com um espírito sobre a atualização do texto com a ajuda do médium psicógrafo Senhor Delian. O manuscrito que documenta o diálogo que ocorreu em 22 de fevereiro de 1868 traz informações bem interessantes, mostrando que Kardec já tinha a intenção de alterar a obra e que o espírito, autor da mensagem, tinha o mesmo propósito. No manuscrito encontramos diversos conselhos dados por essa entidade em relação à atualização de A Gênese, além do pedido de que o trabalho tivesse início tão logo quanto possível. Vamos ouvir um trechinho da mensagem. Permita-me alguns conselhos pessoais sobre a sua obra A Gênese. Penso, como você, que ela deve sofrer certas modificações que a farão ganhar valor sob o aspecto metódico. Esta revisão é um trabalho sério e peço que você não espere muito para realizá-la. Note que se trata de uma conversa entre Kardec e um dos espíritos que o auxiliaram no trabalho de elaboração da doutrina. O comunicante deixou claro que estava acompanhando as reflexões do mestre e que estava a par das intenções dele de aperfeiçoar a obra que tinha sido lançada havia pouco tempo. O espírito também confirma que irá colaborar, junto com outros, no trabalho de atualização. Na mensagem, ele pede a Kardec que revise as comparações presentes nos primeiros capítulos. Não que elas tivessem qualquer erro, mas certas palavras poderiam dar margem a interpretações equivocadas, e é claro que isso seria prejudicial à doutrina. Kardec traz, então, uma proposta de acrescentar novas ideias à obra e de remover outras para não fazer o livro crescer em tamanho. O espírito concorda com a solução. Quer dizer, que seria possível cortar trechos, resumindo o desenvolvimento de algumas ideias, e que isso teria a dupla vantagem de tornar a explicação mais concisa, sem perder a clareza, e de abrir espaço para acrescentar o que Kardec desejava. A próxima comunicação de que temos registro entre Kardec e os espíritos em relação à Gênese ocorreu em 4 de julho de 1868. Eles propuseram acréscimos em vários pontos do livro para preencher lacunas e também reforçaram de forma resumida os mesmos conselhos que já tinham sido dados lá em fevereiro. Vamos dar uma olhada em um trecho dessa nova mensagem. Nós o ajudamos nesta revisão o máximo que pudemos e tanto por você quanto por nossas sugestões, você conseguiu, penso eu, tornar esses capítulos mais rápidos sem alterar nenhuma ideia essencial. Continue assim e faremos um bom trabalho.
Foi a vez de Galileu, em 1º de agosto de 1868, se comunicar com Kardec e de oferecer sua ajuda. Ele foi evocado para dar uma opinião sobre o tema das nebulosas e, como complemento, propôs a inclusão de outro tema em A Gênese. Dê uma olhada. Eu gostaria muito que você acrescentasse também algumas reflexões à passagem que concerne a teoria do aumento de massa ou de volume da Terra. Essa ideia tem suficiente autoridade para ser mencionada em sua obra, combatendo-a e argumentando contra ela. De fato, na versão atualizada de A Gênese, a argumentação contra aquela teoria foi acrescentada no capítulo 9, no item 15. Outro espírito que dialogou com Kardec foi Arago, em 22 de setembro de 1868. Ele propôs 2 acréscimos de conteúdo. De uma forma geral, com base em todos os diálogos de Kardec com os espíritos, as alterações na nova edição do livro deveriam ser as seguintes. Primeiro, revisão de trechos para evitar que palavras contidas neles conduzissem a uma interpretação errônea. Segundo, a obra deve ser aumentada com o acréscimo de conteúdos novos desejados por Kardec e outros propostos pelos espíritos. Quando comparados os textos da 1ª e da 5ª edição de A Gênese, percebe-se que basicamente todas as modificações planejadas por Kardec em conjunto com os espíritos foram incorporadas à obra atualizada. E com a inclusão das novas ideias, mesmo com todo o esforço de síntese para não aumentar o volume, houve sim um aumento de 12 páginas. O mais interessante é que, estudando o processo de elaboração da 1ª edição de A Gênese, dá para perceber que o modus operandi de Kardec foi o mesmo, ou seja, a elaboração da 1ª edição também envolveu os seguintes 4 pontos. Ponto 1. O diálogo com os espíritos sobre a obra acerca do prazo e da oportunidade para publicação, além da obtenção de conselhos e de sugestões sobre o conteúdo, e de uma avaliação sobre o andamento do trabalho. Ponto 2. O amadurecimento de alguns temas na revista espírita, antes de publicá-los no livro. Ponto 3. A escrita e a revisão da obra. E ponto 4. Os processos de impressão e de publicação. Também é interessante perceber que, ao comparar as alterações feitas em A Gênese com as modificações feitas por Kardec em suas outras obras, também se encontra muitas semelhanças em termos de método. Ou seja, nos processos de atualização, ele sempre realizava pequenos ajustes de texto, reordenação e renumeração de alguns itens, inclusões e modificações em subtítulos, algumas supressões e alguns acréscimos de textos e de ideias. Quer dizer, não há nada na atualização de A Gênese que fuja ao processo habitual de revisões realizado por Kardec em suas obras. Vale a pena falarmos também um pouco sobre o processo de impressão dos livros. Naquela época, só era razoável fazer alterações no texto de uma obra até após a impressão da prova, que era uma espécie de versão de teste do livro. Então, o autor avaliava essa versão de teste, sugeria alguma alteração, pagava por ela e então encomendava a 1ª tiragem do livro. Após essa 1ª tiragem, se mais nenhuma alteração fosse pedida, já que seria caríssima, as tiragens seguintes seriam impressas com matrizes fundidas. E essas matrizes fundidas não podiam mais ser alteradas. Para quem não tem familiaridade com processos antigos de impressão, é um pouco difícil de explicar. Mas as matrizes fundidas continham textos fixos como carimbos. Não se pode editar o texto de um carimbo depois de pronto. As matrizes eram como grandes carimbos que congelavam o texto de uma obra. Kardec pagou por essas matrizes da nova edição de A Gênese em finais de 1868. Então, alguém que quisesse alterar o texto da obra depois disso, teria que encomendar outras matrizes. Um processo caríssimo, trabalhoso, demorado e praticamente impossível de ser sigiloso, considerando a relevância da obra e a quantidade de pessoas ligadas ao trabalho de Kardec, a começar por sua esposa.
Esse vídeo apresentou uma versão muito resumida dos principais pontos do artigo, uma revisão na história da quinta edição de A Gênese, parte 2, publicado no Jornal de Estudos Espíritas, de autoria de Adair Ribeiro Júnior, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias. O link para o artigo está na descrição do vídeo e eu recomendo muitíssimo que você leia o texto completo. Aliás, que leia os 3 artigos e não só a parte 2. E se der, compre o livro A Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, que traz ainda mais informações que os artigos. Eu fico por aqui e vejo você em outro episódio dessa série.